Paz do Senhor a todos, graças a Deus mais um dia, vamos louvar e adorar o Senhor. Amém. Agora no momento da palavra, né? Deus é fiel para nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir em João 1, versículo 47. João capítulo 1, versículo 47. Deixa eu abrir aqui também. No versículo 47, vamos aqui. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: irmão, peraí, rapidinho, deixa eu orar aqui. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti neste momento, Pai. Eu peço nesta hora, vem com o Teu poder e a Tua graça, que não venha eu falar, Pai, mas que o Senhor fale aqui em cada coração. Deus, nós sabemos que não é nossa palavra, Pai, mas é do Senhor. E eu clamo a Ti, Senhor, vem com o Teu poder, dirige aqui, Pai, esse culto conforme o Senhor tem dirigido desde o começo, Pai. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, opera com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita, que não há dolo. Pode colocar o próximo, por favor. Disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. O próximo versículo. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que estas verá. Próximo. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? O Natanael está chegando, Filipe foi lá chamar ele. Aí ele fala: eis aí um israelita que não há dolo, não há nada. Deus está nos vendo debaixo da figueira. Ninguém estava vendo. Coloca lá. O 47. Eis um verdadeiro israelita, que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Sabe o que é isso? É que nós vamos viver o cuidado e a salvação de Deus em cada situação. Ninguém estava vendo o Natanael lá debaixo da figueira. Tem hora e tem situação que ninguém está nos vendo. Aí às vezes eu imagino que Deus foi pego de surpresa. Acho que Deus foi pego de surpresa. Aconteceu tal coisa, aconteceu tal situação. Será que Deus foi pego de surpresa? Jamais. Deus não é pego de surpresa. Eu e você podemos ser pego de surpresa. E agora, Senhor? Nós não sabemos o que fazer, mas Deus nos vê quando ninguém não nos está vendo. Quando ninguém está me vendo, Deus está nos vendo. Eis aí um Israel. Jesus chega já elogiando ele, e disse-lhe Natanael: porque vi alguma coisa. 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, que não há dolo. Ele já começa elogiando o Natanael. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Irmão, eu preciso entender que há momentos na nossa vida de alegria, outros momentos mais desafiadores, mas em todo momento Deus está nos vendo.
Ele está nos assistindo de assistência. Chega a situação, eu não sei como fazer. E agora, Deus? Como é que eu vou fazer em tal situação? Não sei. Não faço a menor ideia e não faço mesmo, não sei. Mas o que eu sei é que Deus está nos vendo e Ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Às vezes você fala, às vezes as coisas estão alinhadas, as coisas estão combinadas, tá tudo certo. Lá no meio do caminho acontece uma coisa que não era para acontecer. Mas Deus foi pego de surpresa? Não. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia? Claro que ele já sabia. Agora, o que eu preciso saber? E aqui dá início a sequência aqui do que nós vamos falar. Eu preciso estar no lugar certo, porque Deus está nos vendo. Ele está nos assistindo. Então eu preciso estar preparado no lugar certo para receber a provisão e a manifestação de Deus. Presta bem atenção, Deus está nos vendo, não é? Essa é a primeira parte. Chega qualquer situação, Deus está nos vendo. Eu preciso entender isso, que vamos andar debaixo do cuidado dele. Ah, mas Deus, como que vai resolver isso? Ninguém sabe, ninguém está sabendo o que vai acontecer, como vai ser isso, como vai ser aquilo, e agora como é que vai ser? Deus está nos vendo debaixo da figueira. Isso quer dizer o quê? É um momento particular que só Deus nos vê. Pode ser um momento de uma alegria, na maioria das vezes é desafio que nós estamos lá, quietinho debaixo da figueira, não tinha ninguém lá com ele. Mas Deus está nos vendo. Tem situação que eu não sei como é que vai resolver, mas Deus está nos vendo. Aleluia. Presta atenção, Deus está nos vendo, fica com essa palavra. O 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, vamos lá. Põe a King James aí, por favor. Olha só, 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, naquela época Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vai entrar a morte. Presta atenção. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Irmãos, Deus está te vendo. Deus está nos vendo. O Senhor está nos assistindo. Nós vamos viver a assistência de Deus. Aonde que eu estou? Aonde Deus está me vendo? Aonde Deus está me vendo agora? Aonde Deus está me vendo naquele dia que surgiu a luta e a tempestade? Aonde que Deus me viu? Fulano estava em tal lugar, aquele dia. Deus está nos vendo. Aonde ele viu Ezequias? Com o rosto para a parede. Deus precisa, eu preciso que Deus me veja no lugar certo e na hora certa. E se estiver no lugar errado, ele não vai se impressionar também. Eu que vou colher as consequências do desafio por estar no lugar errado, por errar o alvo. Mas o que nós precisamos entender? Deus está nos vendo. E eu preciso estar no lugar certo. Ô Ezequias, é o seguinte. Você coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Ajeita as coisas aí, que você vai morrer. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Onde Deus está nos vendo? Ele nos vê debaixo da figueira. Ele já sabe o que vai acontecer. Peraí, ô Ezequias, está doente? Peraí. Coloca o versículo 4, por favor. Você está doente? Então tá bom, vai lá. Ô Isaías, vai lá e fala para ele que ele vai morrer, tá? Fala para ele colocar as coisas em ordem. Irmão, Deus está nos vendo. Ele poderia fazer o quê? Ele poderia ter ido jogar bola. Ele poderia ter ido ver televisão. Põe uma coisa na cabeça. Esse negócio de nós poderíamos estar em qualquer outro lugar não serve. O lugar que nós precisamos estar é aqui na presença de Deus. Por força maior. Surgiu uma situação, eu não tô. Mas aonde eu estiver, eu vou buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Deus está nos vendo. Aonde que ele viu o Ezequias? Com o rosto virado para a parede.
Mas Deus, surgiu essa luta. Ó Senhor, eu andei aí na sua presença, fiz o que era certo e não sei o que e tal. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor dizendo, volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas, eu te curarei, depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça, querido, Deus está te vendo, Deus está me vendo aonde eu estou, quando Deus está me vendo, qual é o lugar que eu estou, Ele está nos assistindo. Ô Felipe, ô Natanael, eu estou te vendo, eu te vi lá debaixo da figueira. O que eu preciso entender? Surgiu a situação, Deus está nos vendo, mas eu preciso estar no lugar certo. Ele está elogiando, né? Ele não fala, israelita que não adole e tal. Irmão, eu preciso entender uma coisa. Qualquer situação, Deus está nos vendo. Pode tirar. Qualquer situação, Deus está nos vendo. Surgiu a questão, a situação, Deus está nos vendo. Aleluia, Jesus. Mas está surgindo tal coisa, Deus está nos vendo. Em nome de Jesus, nós vamos viver o cuidado e a misericórdia de Deus. Ezequias, o que está acontecendo com você? Você vai morrer, viu? Ajeita as coisas aí. Deus está nos vendo. Para onde que ele foi? Virar o rosto para a parede e falar com Deus em nome de Jesus. Vamos lá. Mateus 8, versículo 2. Mateus 8, 2. Eis que um leproso, tendo aproximado, adorou de joelhos e clamou, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me? Então, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Meu irmão, o que nós precisamos entender? Deus está nos vendo aonde nós estamos, de joelho nos pés do Senhor. Vamos viver o nosso milagre. Deus fala para mim, para você, fala assim, eu tenho uma bênção para o meu filho, para minha filha, e na hora que ele entrar na minha presença, eu vou abençoar ele. Irmão, às vezes ele chama a gente para orar, e aonde nós estamos? Pode ser em qualquer lugar, e ele nos chama. O que esse rapaz chegou? No versículo, volta lá, por favor. E descendo, no versículo 2, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, e tendo aproximado, adorou-o de joelhos. Estava leproso, cheio de doença, não podia chegar perto de ninguém, estava excluído, estava sofrendo com aquilo que ele tinha lá. O que ele fez? Adorou de joelho. Deus está nos vendo aonde nós estamos. Deus está nos vendo. Aonde que você está? Aonde que eu estou? Onde é que esse rapaz estava? E aproximou-se, e eis que um leproso, tendo aproximados, adorou de joelhos e clamou, Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. Jesus, o que Jesus falou? No versículo 3, então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. O que nós precisamos entender? Vamos estar no lugar certo, na hora certa. Deus está nos vendo. Chegou uma situação, chegou outra situação, Deus está nos vendo. Mas está acontecendo. Deus está te vendo em nome de Jesus. Aleluia. Eu preciso estar no lugar certo. O Ezequias,
recebeu uma notícia desafiadora. Vai morrer. Aonde ele estava? Rosto para a parede. Esse moço aqui já estava sofrendo fazia um certo tempo com a lepra. O que ele fez? Adorou Jesus. Chegou na presença de Jesus e o adorou de joelhos. Irmão, quando a gente adora, tem milagre e de joelho as coisas acontecem em nome de Jesus. Deus está te vendo. Aonde você está? Ô Senhor Deus, o Senhor está me vendo onde eu estou. Senhor, ó, o povo estava indo embora. Os inimigos estavam se ajuntando em Miqumas. Você, Samuel, não chega nos dias para 3 situações acontecendo. Aí gerou o quê? E eu ainda não, eu me senti obrigado e ainda não busquei a face do Senhor. Deus está nos vendo, nós precisamos estar no lugar certo e viver a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, presta atenção. Ó aqui, vamos no Samuel aqui, ó, 1 Samuel. Ó, vamos lá, em nome de Jesus. 1 Samuel. Ó, no versículo 9 diz assim: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado, no versículo 9, tá? Ó, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote, ó, presta atenção, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares da entrada do santuário, da entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, versículo 10, e com a alma profundamente sofrida, chorou e orou ao Senhor. Deus está nos vendo e Ele quer nos abençoar. Será que o fulano vai vir entregar o currículo mesmo no dia da chuva? Vai dar certo em nome de Jesus. Será que nós vamos ir lá cumprir o compromisso mesmo no dia desafiador? Nós vamos. Deus está nos vendo. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso perder as oportunidades, porque em todo momento Deus está nos vendo. Você lembra lá do filho pródigo? Deus está nos vendo. O que aconteceu com ele? Ó, largou tudo que tinha com o pai, vendeu o que tinha, foi para longe, ficou numa situação desafiadora. O que ele falou? Não, vou voltar lá. Ó, pai, eu pequei, estou arrependido, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado seus filhos, faz como um dos seus jornaleiros. O que o pai fez? Abraçou, beijou, colocou anel no dedo, sandália nos pés. Deus está nos vendo, nós precisamos estar no lugar certo, porque Deus está nos vendo. O que essa mulher? E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Deus está nos vendo, aonde nós estamos? Aonde você está? Ah, ó Deus, a minha alma está profundamente sofrida, estou com uma depressão terrível, não aguento mais, não sei o que fazer. Aonde nós estamos? Deus está nos vendo. E aonde Ele está nos vendo? Será que eu precipitei? Vou querer oferecer o sacrifício na hora errada? Fazer aquilo que não é para fazer? Deus está nos vendo. Continua aí no nome de Jesus. No versículo 10. Ó, e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11, ela vai fazer o voto. E fez o seguinte voto: ó Senhor, Todo-Poderoso, Deus está nos vendo, eu preciso estar no lugar certo. Ó, o Senhor, ó, e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. O que eu preciso entender? Deus está nos vendo aonde nós estamos.
estão na presença do Senhor, alinhando as coisas com Deus. Versículo 15. Entretanto, Ana lhe replicou essas palavras: ó, não, meu senhor. Pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isso sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Essa é a diferença. Aonde que nós estamos? Deus está nos vendo. Eu preciso derramar minha alma na presença do Senhor e viver o cuidado de Deus, viver a bondade de Deus. Onde que ela estava? Olha o versículo 17. Versículo 17. Então ele disse: vai em paz, e o Senhor que te... vai em paz, vai na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Eu preciso estar aonde Deus quer que eu esteja. Tem luta? Tem. Tem desafio? Tem. Mas nós vamos estar no lugar certo, porque Deus está nos vendo, em nome de Jesus. Deus está nos vendo. Ah, mas com amargura de alma, Deus está nos vendo. O que ela escolheu fazer? Ela escolheu ficar na cama? Ela escolheu ficar no quarto? Não, ela foi lá. Primeiro que a história aqui, eles iam de ano em ano buscar o Senhor. Aí no dia que ela estava lá com a amargura de alma, ela ia perder a oportunidade. Deus está nos vendo. Ela foi lá e mesmo enfrentando um desafio tremendo, o que ela fez? Estava derramando a alma na presença do Senhor. Deus está nos vendo. Eu preciso saber onde eu estou. Vamos continuar aqui rapidinho? 2 Crônicas 20, versículo 17. 2 Crônicas 20, versículo 17. Olha só, Deus está nos vendo. Presta atenção. Ó, não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai preparado e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assustei. Saí amanhã para o encontro, porque o Senhor está conosco. Deus está nos vendo. Aonde nós estamos indo? Para a batalha. Mas Deus falou que nessa luta eu não vou ter que pelejar. Mas Ele falou que eu tenho que estar lá no campo de batalha. E eu preciso, diante de cada situação, estar no campo de batalha. Vivendo o cuidado, a misericórdia e a manifestação de Deus. Aonde que eu estou? Deus está me vendo. Chegou a situação, Deus está nos vendo, Ele está nos assistindo, Ele sabe que a gente está lá debaixo da figueira. Surgiu a situação, Ele sabe aonde que a gente está. Nós precisamos estar no lugar certo. Ó, não tereis que lutar. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Versículo 18, vamos seguir. Então, presta atenção. Aqui está a diferença. Deus já prometeu a vitória. Deus já prometeu a bênção, o milagre. Falou assim, ó, nessa luta você não vai ter que pelejar. Amanhã você sai ao encontro lá e vai para o campo de batalha. Então, Josafá se ajoelhou e com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar ao Senhor. Deus já deu a vitória. Eu preciso selar com a oração, com o louvor. Ele começou a louvar. Deus está nos vendo. Ó, filho, nessa batalha aí você não vai ter que pelejar. Deus, obrigado. E começou a louvar, começou a adorar a Deus, o louvor, aquela coisa tremenda, a unção descendo. E ele se ajoelhou, por quê? Porque ele já entendeu o que Deus estava fazendo. Ó, o versículo 19, o que ele vai falar? Ó, os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé e o Senhor, Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Eles entraram no louvor. Deus está nos vendo. Ele falou, filho, ó,
eu vou te dar a vitória nessa batalha. Onde é que você está? Começa a adorar. Deus falou que vai dar a vitória? Começa a adorar. Surgiu a situação de desafio, vira o rosto para a parede, se ajoelha, começa a adorar a Deus, que Ele nos limpa e nos purifica. Deus, eu tô com a alma amargurada, o que eu vou fazer? Vou entrar na presença do Senhor e começar a adorar, mesmo com a alma amargurada, sofrendo, porque Deus está nos vendo. É mais ou menos assim, o nosso irmão tá lá confiando em um funcionário. Não, aquele funcionário vai lá e vai fazer tal coisa. Aí no meio do caminho o funcionário não está lá. Eu queria abençoar ele. Vai faltar amanhã de novo, vai perder a sexta. Aí Deus está querendo nos abençoar. Eu preciso fazer o quê? Deus está nos vendo. Aonde vou estar? Aonde Deus está nos vendo. Cada situação Ele está nos vendo. E eu preciso ter as atitudes que vai agradar a Deus, e mesmo no dia do desafio vou louvar a Ele. Versículo 20, versículo 20. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção do deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi, ó Senhor, moradores, crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, estareis seguros. Confiai nos profetas do Senhor e serei próspero. Põe lá o outro, pula aí mais um. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou o quê? Cantores. Deus está abençoando, continua louvando e enchendo, louvando, se enchendo da presença do Senhor. Enquanto nós vamos louvando, Deus vai fazendo as coisas designou cantores para louvar o Senhor, que saísse na frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Ele acordou no outro dia e emendou no louvor e foi para o campo de batalha louvando. Eles estavam tudo com roupa sagrada, adorando e louvando a Deus. Põe o 22 para fechar. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os inimigos, contra os soldados de Amon e de Moabe e os guerreiros do monte de Seir, que estavam invadindo as terras de Jerusalém, e eles foram todos derrotados. Irmãos, Deus está te vendo. O que você está fazendo? Você vai responder para você, porque Deus já sabe o que você está fazendo. Deus já sabe o que eu estou fazendo. Onde eu estou? Deus está nos vendo. Surgiu a situação, filho, você não vai ter que lutar não. Não, Senhor, não vai não. Você vai lá para o campo de batalha, você vai ficar só olhando. Irmão, obedece o que Deus está te direcionando. Sabe o que tinha lá no campo de batalha? Tinha um despojo gigantesco. 3 dias para pegar o despojo daquele povo sem lutar. Sabe o que é isso? Deus está nos vendo debaixo da figueira. Eu preciso estar no lugar certo em nome de Jesus. Aleluia. Surgiu a situação. Deus, a alma está amargurada. Não aguento e hoje. Vai em nome de Jesus. Irmão, esse negócio de força maior, cada um tem a sua necessidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não teve dia que a gente teve coragem de ficar até mais tarde para concluir um trabalho? E depois a gente fidelizou aquele cliente com a nossa atitude? Eu tenho que me esforçar para estar na presença do Senhor, Ele está me vendo. O homem não estava leproso? Estava com a vida difícil. Estava lá, não sei se coçando ou doendo, como é que era a coisa, não podia estar perto de ninguém. O que ele fez? Se colocou nos pés do Senhor Jesus e adorou. Jesus, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, o Senhor pode me curar, eu quero ser limpo. Às vezes eu preciso de um esforço maior para estar no lugar certo. O rei Ezequias, não, Deus, você vai me matar? Ajeita tudo aí. Fulano, você vai ficar com o que é meu. Ciclano, você vai ficar com o que é meu. Tal coisa, dá para esse, dá para aquele. Deus falou que eu vou morrer. Irmão, Deus sabe. Antes da gente ir lá para a presença dele, ele já sabe.
Eu preciso estar no lugar certo. A alma está doendo. Um homem de fé que estava lá na frente olhou para ela e interpretou as coisas conforme ele imaginava o que era. E mesmo assim ela continuou clamando: Deus está nos vendo, em nome de Jesus. Jesus. Não para não. Ah, você ia para a oração? Continua. Você vinha para o culto? Continua. Por quê? Deus está nos vendo. Se falasse daqui, ó, vai daqui até a Deola caminhando. Lá no meio do caminho você vai encontrar um milagre, uma bênção. Irmão, nós temos que continuar. Porque no caminho nós vamos vivendo bênção. Ah, não vai lutar não, então vamos começar a adorar em nome de Jesus. Deus está nos vendo. Amém?